Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu não avisei vocês, mas estou aqui do mesmo jeito. As lives do Cotidiano estão mudando de horário, de segunda a quinta, às 13h30, tá bom? Decidi fazer esse horário, fica mais conveniente para mim, espero que mais conveniente para você também, para assistir ao vivo, para comentar, para perguntar, etc., né, na hora do seu almoço, com a galera aí. E se não for, sempre tem aí, elas ficam gravadas, tá? Eu gosto muito. Eu sei que eu não avisei vocês com antecedência, mas de qualquer forma, sejam bem-vindos, tá bom? Vocês já me conhecem, meu nome é Camila Abidão, eu sou, né, quem já me conhece sabe que eu sou empresária, tenho negócio, estou acostumada a crescer negócios, mas aqui no meu perfil eu gosto muito de falar muito da palavra de Deus, porque eu não, assim, eu creio que todas as coisas na vida que dão certo, elas seguem os princípios de Deus. Mesmo que você não bote Deus, o princípio de Deus ele não quebra. Né? Se você plantar uma semente de limão, vai nascer um limoeiro, meu amigo. Não importa se você acredita em Deus ou não. Tá bom? É isso que vai rolar. Porque isso é um princípio, tá? O princípio da semeadura. O que você planta, você colhe. Dá um exemplo. E hoje, tô começando uma série para essa semana, que é a Semana do Casal. Tá? Semana do Casal, falar um pouquinho sobre casamento, relações de forma geral, por alguns ensinamentos que eu tenho tido de Deus e eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas, tá bom? Pessoal, eu já compartilhei em um grupo, faço parte de um grupo de desafio aí, compartilhei esse aprendizado, vou compartilhar com vocês também, que é o seguinte. Recentemente eu sempre converso, cumprimento, falo com um casal, né, um casal aí de senhores, e mal conversava com a senhora, e ela me confessou, me confidenciou que o esposo dela tinha traído ela, né, tinha traído ela, e que era com uma moça muito mais jovem, que durante 2 anos ele a sustentou, deu um total de R$ 50.000 e tudo mais, e etc. E tem outros casais que têm me procurado, me pedido ajuda, né? Assim, oração, aconselhamento e tudo mais. E eu tenho percebido, diante disso tudo, gente, eu tenho percebido que existem algumas questões que têm levado a esse tipo de situação. E eu vou falar do ponto de vista tanto do homem quanto da mulher e como que eles enxergam o casamento, como eles se enxergam o cônjuge, enxergam a família. Algumas das coisas que eles veem, que eu gostaria que você também verificasse se isso acontece com você. Né? E para evitar que, se você não quer esse fim para sua vida, que você considerasse isso. Que é o seguinte, o homem, o que eu observei dentro desses padrões? Um homem que não consegue. A Bíblia fala que o homem e a mulher são uma só carne. Uma só carne. Tá? E que o homem deve amar a esposa da mesma forma que ele ama o seu próprio corpo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Jamais odiou o seu próprio corpo. Então a esposa dele é como se fosse o próprio corpo. Também fala para nunca tratar ela com amargura, mas tratar ela como a parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida. Tá? E que para ele tratar ela muito bem, para que não sejam interrompidas as orações dele, porque ele é instituído como cabeça. O que significa cabeça? Líder, tá? Eu sei, gente, tem gente que chega a arrepia quando fala isso, de submissão feminina e não sei das quantas, por não compreender exatamente o significado dessas palavras. Muitas das palavras, elas tiveram seus significados distorcidos, tá bom? Eu sou mulher, eu sou empresária, eu sou CEO de 2 negócios, eu lido com um monte de homens, sou casada com um homem mais novo do que eu e sou submissa. Nossa, e você não me vê aqui com a autoestima baixa. Ué, o que está acontecendo, Camila? Porque eu entendo o que significa. Né? Eu entendo o que significa e tô de boas com isso. E agora, o que acontece? O homem, mas a gente precisa ter esses entendimentos dos papéis dos dois, porque se não funcionar, realmente fica muito ruim. Por que a mulherada tá ficando maluca com isso? Porque o homem, muito homem, ou ele tem sido castrado e as mulheres estão tendo que assumir uma liderança, começam a ficar loucas, malucas, ou tem um homem muito autoritário,
que é um doido que acha que liderança é opressão. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é loucura mesmo. E é claro que as pessoas se revoltam e não vão aceitar se esse for o significado, claro que elas não vão aceitar isso. Tá bom? Mas é o seguinte, o que acontece? Um homem, quando ele não consegue reconhecer a importância, se ele não tem autoestima, se ele não tem amor próprio, ele não consegue tratar o outro como ele trata o outro, na verdade, a esposa dele, como ele trata ele mesmo. Muitas vezes com desprezo. Se ele não tem amor próprio, se ele se rejeita, se ele despreza coisas nele, se ele for tratar o outro na mesma medida que ele trata com também desprezo, rejeição, etc. E aí acontece que ele vai rejeitando a esposa. Ou a própria família, se ele não tem amor próprio. Por outro lado, existem muitas vezes homens egoístas. A Bíblia também fala que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eu tenho encontrado muitos homens que não conseguiram sair debaixo da aba emocional ou material ou espiritual de pai e mãe. E eu vi um exemplo muito bacana recentemente que falava justamente o seguinte: o homem e a mulher, quando se casam, eles se formam uma árvore. E a árvore cresce e os filhos são os frutos. Os frutos têm que cair longe da árvore, de forma que eles também cresçam, se tornem novas árvores e essas árvores gerem novos frutos, que também devem cair longe deles. Se o fruto cai debaixo da árvore, esse fruto ele vai crescer à sombra da árvore e nunca vai passar da árvore que o gerou. Entende? Então um homem que não sai debaixo da aba do pai ou da mãe, ele sempre fica ali à sombra da família. Ele fica à sombra da família e ele não consegue romper. Então ele fica atrofiado. Geralmente são homens emasculados que desprezam a esposa e vangloriam as suas mães. Isso também tem gerado problema. E quais são os resultados disso? A Bíblia também nos ensina que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O nosso tesouro são as riquezas materiais e também nosso tempo, nossa energia. Tudo aquilo que a gente gasta, tudo aquilo que nos custa e a gente investe em determinada coisa, é aquilo que a gente ama. Se você investe muito no seu trabalho, cara, tu ama aquilo e lá tá seu tesouro. Se você investe em um ministério e você, às vezes, sacrifica de outros lugares pelo ministério, cara, tu ama o ministério. Mas Deus pede pra gente amar uns aos outros, né? Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente mesmo. E o primeiro ministério de uma pessoa é a família. E da família nós transbordamos para as demais pessoas. Né? A Bíblia ensina que se você não ama seus familiares, especialmente seus parentes, você é pior que um descrente. Ou seja, quem não acredita em Deus não conhece a Deus e não entende como Deus age. Porque Deus nos chama de noiva e nos chama de filhos. Isso pressupõe família. Ele não fala assim, olha, vocês que são meus empregados. Tá? Tem gente que fala, é porque ele chama de servos. Jesus falou, cara, já não chamo vocês mais de servos, mas amigos, porque servos não sabem o que o seu Senhor faz. Mas os amigos, eu tenho dito a vocês tudo que o Pai tem me dito. Nós somos juntos, há amigo mais chegado que irmão. Entende? Então, assim, a Bíblia é um livro completo, tá? Você tem que ler ele inteiro, entender o contexto, entender o que Deus está falando ali. E aí, o que acontece, gente? Nesse caso, um homem que não consegue verdadeiramente atribuir valor à sua família, se ele não consegue amar a esposa, não consegue amar os filhos, ao ponto de fazer como Deus fala, Paulo nos ensina, de amar a esposa como Cristo amou a igreja, que deu tudo de si por ela, deu a própria vida por ela, esse mesmo homem ele vai colocar o tesouro dele em outro lugar. E às vezes ele vai sacrificar o que é da família por outras pessoas, sejam elas quais forem. E tem gente que acha que traição é um ato sexual, é uma intimidade sexual, é uma intimidade com um beijo, um abraço, um tipo de afeto, toque físico. Não é. Jesus já falou que quando só da gente desejar no nosso coração, a gente já pecou, já traiu. Só que a gente não trai as pessoas só com outra pessoa. A gente trai pessoas com trabalho, a gente trai pessoas com ministério, a gente trai pessoas com outras coisas. Lá no Éden, Adão e Eva traíram a confiança de Deus com um fruto. Entende? Não é isso. Ele nos chama de noiva. Deus nos chama de noiva. E ele fala, várias vezes na Bíblia, já chamou a noiva dele de prostituta. Você se comporta como uma prostituta. Amando as coisas do mundo. Adorando a outros deuses, amando outros deuses, colocando outras coisas e pessoas acima de mim.
Entende? A noiva de Deus traiu a Deus, às vezes, com um objeto, com uma imagem, com uma outra pessoa, às vezes com um filho. Eu amo meu filho mais que a Deus. Entende? Então isso é traição. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, gente, um homem que não compreende isso, ele vai tirar o foco dele de trabalhar, de construir as coisas para levar para casa, suprir sua família e amá-la verdadeiramente nos 3 âmbitos: espiritual, na alma, que são com as emoções, e materialmente falando. Que Deus fala, quem ama o seu corpo ama a si próprio, dele cuida e o alimenta. Então esse é o papel do homem. Se você não faz isso, a chance de você trair é muito grande, no sentido de, já vou falar de novo, não é trair contra mulher, mas colocar seu esforço e energia em outras coisas, além, acima, mais, desprezando quem você ama verdadeiramente, quem é sua família, tá? E outra, um abismo chama um outro abismo. Se você começa a fazer isso de forma frequente, eu não sei quais são suas crenças e tudo mais, e crenças que eu falo é o que eu acredito, não é crença religiosa, mas aquilo que você acredita que é verdade, pode acabar acarretando em outras coisas sim, tá? E o que acontece? O homem, ele faz isso. Então, homens, eu convido vocês a compreenderem que a primeira coisa que não é seu trabalho serve para servir a família. Seu ministério é um transbordo da sua família, né? E mulheres, o que acontece com vocês e comigo? Muitas vezes o homem não consegue reconhecer o seu valor, ele não consegue te atribuir valor, porque a sua posição, os seus comportamentos, as suas próprias crenças são de falta de valor próprio, falta de autoestima, falta de reconhecer quem você é em Deus. Por isso que eu falo, esse negócio de submissão, ele tá tão errado, tá tão estranho como ele tá sendo ensinado, e ele é vivido e pregado, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela é responsável por edificar a casa. Não é do homem a responsabilidade de crescimento da casa, mas da mulher. Olha o poder e a responsabilidade que nós temos. Mas para isso você precisa reconhecer quem você é em Deus. Você não é grudada com o homem. Você não precisa concordar tudo com ele. Ah, Camila, mas se 2 não concordarem, como poderão andar juntos? Sim, mas nem sempre ele está certo. E é necessário que você sim o aconselhe, o corrija e faça isso com sabedoria. Tá? É necessário que você faça isso. Você não precisa concordar com ele em tudo. Ele não está acima de Deus. Não está acima de Deus. Não tá. Sabe? Você não precisa ter isso. Você precisa respeitar e honrá-lo. Mas, gata, você é joia preciosa de Deus. É necessário que você reconheça seu valor. Você ter seus projetos de vida. Você ter seus interesses. Não é você sacrificar tudo e só o que seu marido quer você faz e você tá ali para servi-lo como seu Senhor e Salvador. Não é ele. Não é ele. Sabe? Quando você lê Provérbios 31, a mulher que cuida da casa, ela tem servas, ou seja, tem empregados, ela tem um comércio lucrativo, ou seja, ela é uma empreendedora, ela analisa um campo de vinha, o compra. Ela o compra, ela é investidora. Se você for investir em terra, minha amiga, tu é investidor, tá? Ela é uma investidora. E ela, mais do que isso, ela é muito trabalhadora e ela transborda porque ela ajuda o necessitado. E ela não tem medo nenhum do futuro, ela tem muita segurança. Esse é o tipo de mulher. Uma mulher de Deus, sabe? E uma mulher assim, que realmente compreende o seu valor, que não entrega todo o seu coração, 100%, às vezes para as falhas do marido, sabe? Mas que entrega para Deus e Deus o preenche, é uma mulher que vai transformando a sua casa. Vai transformando a sua casa. Camila, olha, eu trabalho isso cada vez mais. Eu desafio você que se você verdadeiramente, mulher, desenvolver sua autoestima e seu amor próprio, senão tem mudanças significativas na sua casa. E te digo mais, pode ser uma mudança de percepção do seu esposo e dos seus filhos, que eles vão ter essa percepção e eles vão começar a mudar, eles vão começar a te tratar diferente. É uma construção. Porque o que acontece? Os seus comportamentos foram gerando resultados que você colhe até hoje. Os resultados que você colhe hoje foram de plantios passados. Mas se você fizer plantios diferentes agora, você vai colher coisas diferentes no futuro. Tá?
E eu te desafio a fazer isso se você não tem mudança. Não havendo mudança, ore a Deus. Porque tem coisas que não cabem a você, você faz a sua parte, mas tem coisas que estão sob seu controle, você é responsável por fazer elas, e tem coisas que não estão sob seu controle, e Deus pode fazer. E eu posso te falar que eu já vivi isso, eu experimento isso até hoje, eu vejo mulheres experimentando isso, que o próprio Deus se encarrega de colocar as coisas no lugar. Tá bom? Então eu quero trazer essa mensagem hoje para vocês, para meditarem um pouco sobre isso, sobre o relacionamento marido e mulher, sobre suas posições. Maridos, compreendam de uma vez por todas a responsabilidade de liderança de vocês. Que se vocês não colocarem o seu tesouro nas coisas de Deus, e as coisas de Deus são as pessoas, em primeiro lugar a sua família, isso pode dar muito ruim. Mulher, reconheça o seu valor e passa a agir de acordo. Agir de acordo com o seu valor para que o seu marido também consiga enxergar o seu valor. Não espere que ele te atribua o valor, que ele reconheça o valor. Você deve ser a primeira a fazer isso. Reconheça o seu valor e se você estiver enfrentando dificuldades com isso, ore a Deus para que ele coloque as coisas no lugar. E eu te asseguro que ele vai fazer isso. Tá bom? Gente, obrigada pela audiência. Quem entrou e não entrou, eu sei que foi de última hora, mas agora eu vou fazer de segunda a quinta às 13h30 essas lives e a gente está na semana do casal. Tá, joia? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Façam uma excelente segunda.